Essa aula aqui tu vai pegar um assunto muito específico dentro do contexto da Revolução Chinesa. Então se liga só. Fala meu amigo, fala minha amiga, tô de volta, professor Felipe Fazolino na área, plano de história no ar, aula de história hoje aqui atrás de mim e que tu já está assistindo a aula de Revolução Chinesa. Você que já está estudando um cadinho sobre esse contexto do século XX, iniciozinho da Guerra Fria, o contexto pós-Segunda Guerra Mundial, expansão do socialismo, tu já sabe mais ou menos sobre o que a gente vai falar. Só que essa aula aqui tu precisa tirar um print porque eu organizei um quadro direitinho com um pouco de tudo. Falando de contexto, falando o que foi, os objetivos, as metas e as consequências. Eu não coloquei as razões do fracasso desse plano de propósito para tu ficar aqui até o fim. Gente, o grande salto para frente ele acontece no contexto da Revolução Chinesa. Se tu sabe que a Revolução Chinesa aconteceu em 1949, você já consegue ter noção que o período desse plano econômico para tentar desenvolver a China e tornar a China como uma potência econômica, especialmente uma potência socialista, aconteceu por volta de 10 anos depois do processo da Revolução Chinesa. Então a gente já sabe que o grande salto para frente ele foi uma tentativa de desenvolver a economia nos moldes socialistas. Fazer aquilo que alguns autores chamam de uma acumulação socialista primitiva. Só que isso tudo acontece a partir da organização do líder, do principal líder da Revolução Chinesa, que é o famoso Mao Tse-tung. Esse grande salto para frente, como ficou conhecido até mesmo pelos jornais do governo chinês, esse grande salto para frente, ele foi uma tentativa de fazer um desenvolvimento econômico acelerado com os moldes socialistas. A ideia era tirar a China de um país agrário e atrasado e fazer com que se tornasse um país industrializado, avançado e desenvolvido. Fazer com que, a partir do desenvolvimento econômico e da organização do Estado, a sociedade chinesa alcançasse o comunismo. E como para Mao Tse-tung e os jornais da época, o comunismo ele era o céu. E o grande salto para frente seria a ponte em direção a esse céu. Aqui a gente vai ver que para chegar a esse desenvolvimento econômico, aí eles tinham algumas metas. Já desde o início dos anos 50, a economia agrária, a partir de uma reforma agrária, já vai começar a criar cooperativas, pequenas cooperativas, com algumas dezenas de famílias, mas que na metade dos anos 50, essas cooperativas vão se tornar cooperativas gigantescas, com milhares de famílias. A partir daqui, a propriedade privada vai ser extinta e até mesmo os animais das famílias, dos pequenos agricultores e das famílias agricultoras vão se tornar animais e terras e ferramentas das cooperativas. Essas cooperativas todas deveriam trabalhar para gerar uma colheita e até mesmo o excedente da colheita seria destinado ao Estado e esses camponeses receberiam uma parcela fixa, um valor fixo. Essa própria característica já está dando uma dica do porquê que, falando de agricultura, os camponeses, alguns deles começaram a ser resistentes a essa nova organização. Essa é uma possível causa para um fracasso inicial nesse desenvolvimento da produção de alimentos. Só que tem uma coisa principal. Além desse ponto, que já faz com que a característica de produção de alimentos mude bastante, a gente tem um ponto. Nos anos 50, a gente está na Guerra Fria. A União Soviética já está se tornando, já até pode dizer que se tornou uma grande potência, porque nos anos 50 é Estados Unidos e União Soviética disputando a tal polarização do mundo. Só que a China, ela se torna também um país socialista. E a China já tinha se não a maior população do mundo, um dos maiores territórios do mundo, uma da maior quantidade
de mão de obra do mundo, e a China ela já tinha feito uma grande transformação. Essa transformação vai começar, inclusive, a rivalizar com a União Soviética, especialmente após o fim do governo de Stalin. Quando Nikita Khrushchev sobe ao poder na União Soviética, Mao Tse-tung começa a agir contrariamente às ideias dos soviéticos. Tanto que vai rolar uma dissidência ideológica pelo socialismo. Só que ali nesse contexto, Mao Tse-tung ele pensa, bom, vamos avançar a economia chinesa e precisamos cumprir algumas metas. Algumas dessas metas estão nas obras. A partir dessas obras, a partir do empenho e da força humana, o desenvolvimento econômico será alcançado. A ideia do Mao Tse-tung mobilizar milhões de pessoas em prol de algumas obras busca provar para o mundo, para a União Soviética e para qualquer um, que a força e a vontade humana consegue vencer os problemas naturais e técnicos. Só que tu vai ver que algumas dessas coisas aqui vão ser causadoras do fracasso desse grande salto para frente. Bom, para criar estradas, precisa se mobilizar muita gente. Milhões de trabalhadores, especialmente do sexo masculino, começam a ser desviados dessas cooperativas para algumas obras. As estradas elas serviriam para interligar diferentes regiões, para fazer com que os produtos feitos nessas regiões circulassem, especialmente em direção ao litoral e do litoral em direção à exportação. Só que obras monumentais vão ser feitas para ajudar a agricultura. E aí que vem os canais de irrigação, obras de controle das águas, até porque a gente sabe, você que está estudando geografia nessa altura do campeonato, você sabe que a região da Ásia tem as famosas monções. São chuvas torrenciais em um período específico. Então, desastres naturais causados pela chuva, ou seja, a água, são coisas comuns. Então, a ideia de mobilizar milhões, gente, quando eu digo milhões, não são 2, 3, 5 milhões de pessoas, não. Em toda a China, dezenas e dezenas de milhões de camponeses foram deslocados de suas áreas de plantação, o que já afeta a produção agrícola, para essas obras, que tinham o objetivo de ajudar o aumento da produção agrária. Só que tem um momento, especialmente a partir de 56, 57, que Mao Tse-tung diz que planeja ultrapassar a produção de aço da Inglaterra. Isso tudo em apenas 15 anos. Mas como que um país agrário e atrasado economicamente, como a China, vai ultrapassar um dos maiores produtores de aço do mundo, que era a Inglaterra? A febre do aço vai chegar com força, a ponto de sucata de ferro ser utilizada para a produção de aço. Mesmo algumas pessoas dizendo, Mao Tse-tung, olha só, se ficar fazendo aço com essas sucatas que a galera tá pegando em tudo qualquer lugar, não vai gerar um bom aço, não vai gerar um aço de qualidade, não vai gerar um aço que vai ter um bom valor. Isso aí vai gerar um aço meio ruim. Então não faz muito sentido. Só que o Mao e vários outros partidários de Mao Tse-tung falavam, vem cá, deixa de ser direitista. Você está com um pensamento capitalista e negativo, você não está acreditando na força do empenho da grande China e do povo chinês. É aí que a febre do aço começa a se espalhar. Mais de 100 milhões de pessoas vão ser mobilizadas para a produção de aço. E parte da produção do aço vai ser realizada por camponeses que também estão sendo desviados do seu trabalho. Gente, ao longo de 2 a 3 anos, esse grande salto para frente que tenta agir em todas essas áreas, tanto na área agrária, anterior ao próprio grande salto alto, o grande salto para frente, esse problema agrário continua persistindo nesses anos, mas o grande foco era a grande produção industrial a partir do aço. Só que a gente vai ver as consequências ao longo desses 2 anos, como a queda na produção de grãos. Gente, pensa só, se pessoas, milhões de trabalhadores, especialmente do sexo masculino, estão sendo desviados da função agrária para a função industrial e de obras públicas, você não consegue gerar boas colheitas. E aqui eu já estou te dando uma das causas do fracasso disso aqui. Milhões de trabalhadores não conseguiram colher comida porque estavam sendo mobilizados para produzir estrada, fazer irrigação, barragens e produzir aço.
Eles tiveram colheitas gigantescas, produções gigantescas que não tiveram colheita. Foram colheitas perdidas, as toneladas e toneladas. Inclusive, sobre isso tem uma outra questão. As metas de produção agrícola, elas foram estabelecidas, sendo que várias cooperativas, várias regiões, várias províncias inflacionavam e muito essas metas. Às vezes até mentiam o quanto tinham colhido. Tinha algumas províncias que afirmavam que tinham colhido o equivalente a dezenas de vezes o que o país China teria capacidade de colher e produzir. Esse tipo de mentira vai virar um círculo vicioso. Mas por qual motivo que alguns líderes do interior mentiam sobre a produção agrícola? Gente, a gente está falando sobre Mao Tse Tung. Se você cumprisse as metas e até ultrapassasse essas metas, você estaria mais perto de conhecer o grande Mao Tse Tung, apertar sua mão, estar à sua presença. Para muitos políticos da época, especialmente do interior, isso era fundamental. E mesmo que para isso acontecesse, eles precisassem mentir. Vamos colher 10 milhões? Não. Vamos colher 500 milhões de toneladas de grãos. Só um exemplo mentiroso, tá? Mas alguns dados estavam tão inflacionados que multiplicavam em 10 aquilo que tinha sido colhido. Então rolava uma mentira muito grande. E todo aquele que tentasse corrigir essa mentira era acusado de direitista e entrava no expurgo. Pegando essa parte, se a produção agrária está sendo afetada, a economia está sendo afetada e especialmente a fome está se tornando generalizada. Tem uma outra característica interessante sobre essa organização toda, é que no interior as famílias elas começaram a se alimentar em restaurantes do estado. Só que algumas dessas famílias elas tinham que atravessar quilômetros, rios, descer e subir montanhas para chegar até os restaurantes. Às vezes as famílias chegavam nos restaurantes depois de passar essa jornada inteira e pegavam filas quilométricas. E na hora de pegar comida, tinham que voltar para casa com uma sopinha tofu, com muito pouca substância. E ao longo do tempo, com essa produção de grãos caindo, a fome estava aumentando, acontece uma coisa que é natural. Pessoas morrem de fome. E em todas as regiões da China, milhões de pessoas morreram. Quando eu digo milhões, os números variam. Variam de 17 a 40 milhões. Os números variam tanto que 17 a 40 milhões pode ser pouco ou pode ser muito, dependendo de quem estava analisando. São milhões de pessoas mortas como consequência do fracasso do grande salto para frente. Só que até mesmo aquelas pessoas técnicas, como os agrônomos, que tentavam dar dicas tecnicamente certeiras, eram apontados como direitistas e acabavam sofrendo com o expurgo. Essa é uma das causas do fracasso. Aquelas pessoas que tinham conhecimentos técnicos para resolver os erros que ao longo desses 2 anos já estavam saltando aos olhos, estavam sendo ou presas em campos de concentração, chamados de campos de reeducação, ou estavam sendo mortas. Isso tudo está acontecendo. Só que uma das principais consequências, que é uma consequência até mesmo para Mao Tse Tung, é que vão ocorrer disputas no Partido Comunista Chinês. Essas disputas vão gerar uma divisão no partido. Aqueles considerados mais radicais como Mao e aqueles que vão suceder daqui a alguns anos chamados de os reformistas ou revisionistas. Se tu gostou dessa aula, se tu achou essa aula útil para você entender bem um ponto importante da Revolução Chinesa e do desenvolvimento da China, não esquece de dar aquele like não. Não esquece de dar curtida, não esquece de compartilhar. Até porque é o compartilhamento de vocês que consegue fazer com que mais pessoas que não são inscritas no canal tenham acesso a esses vídeos e a essas aulas que nesse momento, outubro, portas dos melhores e maiores vestibulares do Brasil, fim de ano de escola, essa aula aqui ela pode te ajudar muito. Fui!